o Zelito Viana estava marcando a figuração, que era um momento que a figuração tinha mais de 500 figurantes, todos com balão, Nossa. e ele estava Nossa. marcando como soltar os balões no momento que ele tirava o chapéu. Ele falou, quando eu tirar o chapéu, vocês soltam o balão e tal, não sei o quê. Marcou com todo mundo, falou no microfone, com voz alta. Se recuou, ficou, e estava ali preparando as câmeras e tal, eram 8, 6, sei lá, 4 câmeras, Uhum. figuração, não sei o quê. Daqui a pouco o Zelito tira o chapéu e coça a cabeça. E aí eu olhei para uma parte velha, era uma parte velha de Recife, que eu falei, caralho, que porra feia do caralho, isso aqui parece Niterói. Aí eu tomo um cutucão assim na costela do Saldanha do som. Porra, fica Nossa. quieto, cara. O diretor de Niterói, o Walter Lima Júnior. Aí eu falei, caralho. Aí ele escutou. Cara, aí foi um negócio assim, eu falei, não, Valtinho, peraí. É porque aquela parte de Niterói e tal. E ele tinha umas manias, cara, que é uma coisa que depois, hoje a gente sabe muito, mas em 89 eu achava o negócio mais bizarro do mundo. E você era demitido se você fizesse isso, que era estar na linha do olho dele. Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores deste mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Cedo, Longe e Demora. Eu sou Adalto Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual e falo aqui direto de Amsterdã, onde eu moro há quase 2 anos. E aqui eu trabalho com production service, mas no Cedo, Longe e Demora eu trago pessoas de produções que trabalham no audiovisual brasileiro para falar com a gente sobre os bastidores, os perrengues que é trabalhar com audiovisual. E esse é o espaço mesmo, é um espaço de contar casos de aquele momento onde a gente para entre um acerto de uma luz, esperando um figurino ficar pronto ou maquiagem, e a gente para e conta histórias. Esse também é o momento aqui no Cedo, Longe e Demora de contar essas histórias. E se você gostou da ideia desse podcast e chegou agora aqui, já vou pedir para você seguir esse canal, ou se você estiver escutando de um tocador de áudio, você dá um like já nesse episódio e a gente pode então chegar para mais pessoas. E hoje eu trago um convidado super especial, ele é meu amigo do coração, já temos aí uma longa trajetória de trabalho juntos, inclusive com curta. Já é de casa. E tava demorando para chegar aqui, Marcelo Brasil! E aí, Marcelo? Tudo bem, Adalto? Pô, que grande prazer estar aqui. Demoramos, né? Eu estava pegado enfim, não conseguimos. E que bom, com um grande prazer e honra, né? Estar participando, acrescentando, né, para esse elenco que você já fez aí extraordinário, né? De grandes amigos e mestres. A honra é minha, a honra é minha. Realmente esse elenco tá cada vez mais estrelar aqui, vamos dizer assim. E muito obrigado mesmo por você ter tirado seu tempo aí. Eu sei que você estava na correria. Eu tinha falado já com os agentes já para organizar para organizar a sua agenda e finalmente nós conseguimos. Marcelo Brasil, grande diretor de fotografia, já tem uma carreira aí já renomado já no mercado, mas eu queria te perguntar assim, na fila do catering, quem é você
Marcelo Brasil na fila do catering. Rapaz, eu adoro essa sua pergunta, cara. Eu acho que ela nos bota no lugar certo, né? Nos calça a sandália da humildade, né? Exatamente, é todo Porque, mundo na mesma fila ali. porque é nesse momento que você não vira ninguém, né? Assim, você fica atrás do figurante que não fez nada o dia inteiro e você tá ali se ferrou. Está atrás do monte de beber água, porque você estava lá atrás, fazendo, ainda terminando uma luz, decupando com o diretor, e o assistente de direção fala assim: almoço! Você, até você chegar na fila do almoço, já passou 10, 15 minutos. A fila já está gigante. Então, assim, é no momento que eu calço as minhas. Não, não sou humilde, eu não sou uma pessoa humilde, não tenho essa devoção e até outro dia vi uma entrevista do Ricardo Darim sobre humildade, eu concordo muito com o que ele fala. Enfim, mas é nesse momento que a gente calça essa sandália e vai lá juntos. E é isso. É uma comunidade e estamos aí para isso. Pouquíssimas vezes eu já furei fila, já furei, por uma demanda, olha, porque a gente ia acabar o set, eu já tinha que me Uhum. deslocar, enfim. É, Mas isso, raríssimas isso, vezes. isso acontece, né, Raríssimas vezes. Marcelo? Isso acontece, assim, às vezes dentro da necessidade, né, de ter, né, sair mais cedo, sair mais rápido, deslocamento. Ah, então o diretor e o fotógrafo vão ter que almoçar Isso. mais rápido Mas e foram deslocar primeiro. pouquíssimos Ah, momentos. E nesse momento, eu acho que aí a gente mostra que o cinema é de todo mundo, né? Então não tem poder distinção. ali, né? É, Distinção, você é. come e senta com todo mundo, enfim. É. E tem uma coisa, né? Cada peça é importante. Mesmo o figurante que trabalhou lá uma cena só, né? E estava esperando, e estava até mais próximo da fila da fila do catering. Ele, um determinado momento, ele é importante, é aquela peça importante naquele momento ali, né? Sim. Mas realmente na fila do catering tem gente que fica esperando mais perto. Vai dando meio-dia. Mas Opa, conta pra gente, pra quem não conhece o trabalho do Marcelo Brasil, conta para um pouquinho da sua trajetória, Marcelo, pra gente. então, eu vim de uma escola de cinema, né? Assim, a minha formação ela veio da área de cinema. Assim, eu fiz filmes, vários longa-metragens, e Uhum, eu me esforcei e direcionei a minha carreira como enquanto formação, né? Formação a gente está sempre, né? Mas ali naquele momento eu achei primordial fazer longa-metragem. Eu, Rio de Janeiro, carioca, uhum. então o Rio de Janeiro sempre foi forte nisso. E ali eu fiquei, fiz vários longa-metragens, foram 12 anos de assistência de câmera. Passando E aí, passando aí por Central do Brasil, né? fui muitos anos assistente do Walter Carvalho, né, cara, que foi Walter para mim um Carvalho. grande mestre. E aí fiz muito filme ruim, né, como o cinema Aham. brasileiro, né, mas fiz filmes emblemáticos, como Central do Brasil, Primeiro Dia, Uhum. entre outros, né. Ah, mas é isso, aí me tornando, paralelamente a isso, a gente vai fotografando um clipezinho, umas oportunidades que vão surgindo ali na tua trajetória, né? Uhum. Então, era muito raro, porque ninguém dava na mão de um assistente nada, né? Então, mesmo os curta-metragem, ou você vinha de uma galera de faculdade que não era a minha turma, ou você fazia algum videoclipe comercial, nem pensar, não existia isso. Sim, Assim. sim. Era só pessoas com muito gabaritadas, já com nome no mercado. Então você vai pegando as oportunidades. Então, assim, eu lembro que um dos meus últimos trabalhos foi Central do Brasil como assistente de câmera. Uhum. E para eu virar fotógrafo, eu vim fazer barriguinhas do Teletubbies.
entendeu? As historinhas que apareciam ali, que era uma câmera de vídeo. Ah, Então, assim, você vai lá para o top, né? Eu era o top de assistente de câmera, trabalhava com um dos uhum. mais importantes diretores de fotografia. E quando eu me decidi virar fotógrafo, eu fui lá Foi fazer lá, aquilo. Fui barriguinha do fazer, Teletubbies. fui fazer um rebutalho, né? O que é, pô, barriguinha do Teletubbies, né? E aí começa a minha carreira, né, de como diretor de fotografia, e você faz o que tem, né? Assim, É, não, você é. não dispensa nada, você está com a fome de produzir e de poder falar que você tem algum trabalho, por mais, De criar um repertório, né? por mais incipiente que seja, né? Mas, Uhum. enfim, aí foi, aí, enfim, dei sorte de pegar uns amigos, enfim, encontrei assim em algum lugar, montando uma Uhum. produtora, produzindo comerciais. E ali me alavancou. E aí eu foi o Nakamura, primeira produtora dele, estava saindo Mário Nakamura. com um atendimento de uma produtora. E, pô, ele acreditou em mim, cara, e falou, vambora, vamos, vai fotografar para mim. E aí comecei a fotografar as publicidades. E aí, É. cara, eu fiquei 10 anos, 12 anos em publicidade, coisa que para mim era algo inimaginável, porque eu vim de formação de longa e eu não fazia Uhum. publicidade nos intervalos de um longo e outro, porque eu detestava aquilo. Aquele cliente falando. Para mim, sabe, a figura máxima de um filme é o diretor, sabe? É o Então, diretor, é. aí vinha aquele cara e falou assim: ah, troca a camisa vermelha pela azul. Você fala, mas por quê? Sabe? Só porque. Ah, porque acho legal. Eu não entendia, para mim era muito difícil. Tá Eu tive que me amassado ali um adaptar. pouquinho. É, então, enquanto assistente, né, você não participa muito do processo criativo, achava Uhum. chato pra caramba. E aí eu vim fotografando, né? Eu fazia muita capa de disco, capa de caderno, comecei a me encaminhar para a fotografia, até porque o Walter, cara, ele me enchia a paciência, porque ele falava para ser assistente dele tinha que ser fotógrafo. E Uhum. o Walter, cara, não sei se as pessoas conhecem, se você colocar em disputa um profissional e outro, eu falo, até brinco com ele, que ele é medíocre no cinema, perto de quão ele é extraordinário na fotografia estática. Uhum. Não que ele seja medíocre, é uma brincadeira que eu faço com ele e tal, Aham, mas é aham. porque o trabalho dele sempre foi tão excepcional. E aí, quando eu comecei a fotografar, eu vi quão era difícil fotografar. Para você produzir uma foto boa, cara, foram milhares de fotos medíocres, péssimas, É, entendeu? é. Então, ele me incentivava muito, assim, e aonde realmente eu acho que eu aprendi a fotografar. Quando eu falo para fotografar para o filme, para o cinema, a ter Sim, um pra olhar. cinema. Uhum. Porque isso é uma conversa que a gente pode ter para frente, né? Porque eu acho que a cinematografia nasce na câmera. Uhum. Ela, Uhum. a luz ela é uma ferramenta auxiliar, mas eu acho que eu acho que a fotografia ela nasce na câmera, né? Eu acho que o storytelling, a intenção, tudo ela vem da câmera. Então, o exercício de fotografar me ajudou muito a me tornar o profissional que eu sou, claro, com a ajuda de muita gente, né, de ter observado, Uhum. por Uhum. exemplo, Walter Salles enquadrar, o cara passava muito tempo enquadrando e eu falei, cara, por que esse cara demora tanto? E não era por nenhuma falta de talento ou dúvidas, não. Eu perguntava para ele, às vezes questionava, e ele vinha com um nível de profundidade, de questões, de alinhamento, que são coisas meramente formais, mas que tinha a ver com aquele momento que ele estava querendo trazer para o filme, que eu falei, Maravilhoso. caralho, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca Uhum. refleti sobre isso no quadro, entendeu? Porque você vai ali, aprende com os pintores, né? Você começa a olhar de um canto para outro, de baixo para cima, Sim. mas são questões mais superficiais ou mais distantes do cinema. Aí quando você
pega um cara que é extremamente meticuloso, então para mim foi uma escola. Ele quanto os outros, né? O próprio Uhum, Valtinho, o uhum. Carvalho também, um mestre, né? Enquadrando, então sempre com. Então É. eu acho isso, assim, se você for observar na história do cinema, até quando você sai de um filme, cara, você talvez comente muito mais sobre a câmera do que sobre a luz, sabe? A gente só Uhum. comenta da fotografia quando o filme é ruim, entendeu? Ó, fica a Porra, mas a dica fotografia. porque, Marcelo, a gente tem um público que está começando também. A gente não tem só profissionais já de anos aí, mas a gente tem um público também que está começando e um pessoal de faculdade que tem aparecido aqui no Cedo Longe Demora. E fica a dica, quem quiser enveredar para essa parte, olha, é valiosa essa dica. A fotografia é um, um caminho a ser seguido ali quando o cara depois quer fotografar para audiovisual, né? Ah, com certeza. Para mim, eu acho que ela é mandatória, até. É mais do que fundamental, porque é Uhum. onde você pratica o olhar e é onde você vai jogar muita coisa fora. Fala, Sim. porra, não serve, porque isso, para quê? Vai Ou mostrar o seu seja, trabalho, entendeu? onde Você você vai vai mostrar a sua gastar, foto. onde você vai gastar a sola, né? Onde você vai gastar. Exatamente. E de uma maneira, hoje em dia, ainda mais digital, no meu tempo eu tinha que revelar, né? Então, se revelava e tal, e era uma frustração gigantesca, né? Porque às vezes eu Absurda. chegava, caralho, hoje eu fiz uma foto, eu ia revelar, só pom, Que é pom, isso? pom, pom, pom. Não Hoje em dia era, você deleta entendeu? e faz de novo, né? Uma coisa Exatamente. que ninguém. Ah, Mas enfim, mas o exercício do olhar é fundamental, né? O ah, que, que você ah. escolhe num quadro, né? E principalmente você participar da foto, né? Porque não adianta você ser um ladrão de imagem, né? Porque isso até o Cartier-Bresson falava que ele não fotografava muito com teleobjetivo, Uhum. porque ele não queria roubar a imagem, ele queria estar ali dentro. E o grande desafio, principalmente quando você fotografa gente, situações, né? Por exemplo, você vai fotografar uma situação de miséria, de tal, Uhum. você tem que tomar esse cuidado, né? De estar ali presente, né? De se fazer presente, de não estar ali roubando, porque senão Ah. tem, né? Essa crítica, né? Em relação ao que falam que é a cosmética da miséria, né? Você vai lá e faz um trabalho lindo e tal, mas fica aí, eu vou para Fica aí. casa. Não, E a tele traduz isso, né? O recurso da tele traduz traduz muito, isso. né? Ah. Assim, não que você não vá produzir boas imagens com tele, mas a fotografia ela é muito mais do que produzir boas imagens, né? Ela tem um lado humano que senão não é fotografia para mim. No meu entender, é produção de imagens que, sei lá, hoje em dia com inteligência artificial você faz fácil. É. A gente tem, nesse assunto a gente podia passar o programa inteiro, mas a gente quer saber das histórias, dos bastidores, dos perrengues que a gente passa. Rapaz, são muitos. Eu tenho algumas com você. Eu acho que eu vou começar para te soltar um pouco. O Aham. Marcelo me deu o prazer de aceitar um convite de fotografar o meu primeiro curta, o Miolo de Pão. E a gente tinha duas locações e uma delas era um apartamento de uns amigos que emprestaram, um casal. E a cena era um outro casal brigando durante um tempo e tal, não sei o que. Você lembra disso, Marcelo? E aí era porrada mesmo, xingando. E aí a gente passou a tarde inteira ali fazendo aquelas cenas e refazendo e tal, não sei o que. No outro dia, eu fiquei sabendo, minha amiga falou que a secretária dela foi abordada por a secretária da vizinha e falou assim: Nossa, mas o casal tá. O casal. O casal tá perigo, tá, o negócio tá feio lá, né?
Ela, como assim? Não, ontem eu escutei a tarde inteira eles brigando e tal, não sei o quê. Ela, não, eles estavam usando para gravar um filme lá e tal. E foi, e foi essa, assim. Um excelente sinal, né, Adalto, que a gente estava Excelente produzindo algo sinal. bom, né? É. Algo verídico, né? Porque muitas vezes a gente ou assiste, né, ou participa involuntariamente, né, como assistente e tal, de algo farsesco, né? É. Você não Ou. acredita naquilo. Então, pô, um ótimo sinal que estavam indo um caminho bom, né? De um caminho legal, né? Assim, É, foi. A Ana Flávia Cavalcante, ela hoje ela tá é, brilhando aí, ela tá que, brilhando. que, que bom, foi um grande prazer ali estar juntos. É. Cara, dentro dessas histórias engraçadas, eu tenho, acho que duas muito engraçadas. Eu comecei a fazer um documentário do Assis Chateaubriand como Uhum. assistente do Walter Carvalho. Uhum. E passamos meses rodando o Brasil à busca de entrevistas. E teve um dia que a gente estava em Recife, Uhum. filmando algum parente dele. E aí eu olhei para uma parte velha, era uma parte velha de Recife, que eu falei, caralho, que porra feia do caralho, isso aqui parece Niterói. Aí eu tomo um cutucão assim na costela do Saldanha do som. Porra, fica Nossa. quieto, cara. O diretor é de Niterói, o Walter Lima Júnior. Aí eu falei, caralho. Aí ele escutou. Cara, aí foi um negócio assim, eu falei, não, Valtinho, peraí. É porque aquela parte de Niterói e tal. Enfim, fiquei ali dando uma volta e ele levou Tentando. no humor e tal. Mas a história Aham. é só início, tá? Beleza. Continuamos a filmar, meses. Tinha a parte da Europa. O Walter, cara, eu acho que ele ficou doente, ele não pôde ir. E falou assim, Marcelo, Hum. vai fotografar no meu lugar. Você já está com, porra, com todo o caminho, você já é um Já tá puta no fotógrafo, projeto está aí já? começando. Uhum. Cara, vai você. Você que toca agora e tal. Falei com o Walter super topou, sem questão. Pô, falei, caramba, que oportunidade de ouro, né, cara? Tava aquele final de carreira de assistente, era 90 e pouquinho antes do Central. Uhum. Cara, tudo que eu precisava. Enfim, fomos para a Europa, fomos entrevistar uma senhora que foi a grande paixão da vida do Chateaubriand, que chama Aimee de Hering. Uhum. Ela casou com um industrial holandês, ela mora num quarteirão em Paris. Nossa. Enfim, não queria nos receber. O Walter ligou para ela e ela falou: vamos fazer o seguinte, vem na minha casa, vem passar uma tarde comigo, eu vou ver se eu dou a entrevista para vocês. Aí o Walter falou assim: Marcelo, vamos comigo. Beleza. Uhum. Começamos, chegamos na Já casa. leva a câmera? Não, não levamos carro. Não? Tá. Não. Fomos lá, começamos a conversar, e papo vem, e papo vai. O Walter é um cara habilidosíssimo, simpático pra caramba. Uhum. Aquele cara que a gente brinca, né? Vende geladeira no Polo Sul. Não deixa ele falar, maluco. Começou a falar, acabou. Enfim, cara, ficamos já a tarde toda. Ela falou: olha, cara, adorei vocês, vou dar a entrevista, mas vocês querem que vocês jantem aqui. Eu não tenho nada a oferecer, porque eu não estava esperando. Eu tenho um fazão aqui na geladeira, porque a princesa de não sei quem me deu de presente. Eu só posso oferecer isso, tudo bem? Aí ele falou, não, tudo bem, imagina. Vamos Um comendo um fazão. fazão assim. Né? Nunca tinha comido fazão na minha vida. É tipo um peru, nada demais. Assim. Aí veio uma empregada, aquelas negona, grandona, brasileira, Ah. toda folgada, com, Ah. com coisa de purê assim. Aí vai servindo a gente. Aí ela dá uma cutucada assim. E aí, dona Aimee, quer purê aí? A mulher linda, né? Toda produzida, comendo assim. Ela olha assim, cara, com desdém.
e fala assim: só podia ser de Niterói. Adalto, eu caio na mesa de rir, porque eu Nossa. não me aguentei. Eu olho pro Walter e eu escangalho de rir, entendeu? Começa aí que ninguém entende porque que eu estava indo, era uma mesa com umas 6 Nossa. pessoas. Aí eu falo, olha, desculpa, eu vou ter que contar essa história. O Walter é de Niterói. E aí contei a história, porque que eu estava rindo tanto. E aí descontraiu, e a empregada, aquela empregada de anos, que Uhum. tinha uma intimidade com ela, talvez ela só tenha ficado um pouco constrangida que ela tenha feito isso em frente a gente, né? Não, aham, aham. Enfim, mas foi, cara, foi assim, Nossa. todo mundo escangalhou de rir. Quando eu contei, então, aí descontraiu, aí ficou um clima maravilhoso. Cara, tem uma outra história que eu não participei tão efetivamente dessa história, mas eu estava no set, Aham. que era o seguinte, o Zelito Viana estava marcando a figuração, que era um momento que a figuração tinha mais de 500 figurantes, todos com balão, Nossa. e ele estava Nossa. marcando como soltar os balões no momento que ele tirava o chapéu. Ele falou, quando eu tirar o chapéu, vocês soltam o balão e tal, não sei o quê. Marcou com todo mundo, falou no microfone, com voz alta. Se recuou, ficou, e estava ali preparando as câmeras e tal, eram 8, 6, sei lá, 4 câmeras, Uhum. figuração, não sei o quê. Daqui a pouco o Zelito tira o chapéu e coça a cabeça. Só que ninguém estava preparado, câmera nenhuma, nada, não. Quando viu. Aí começaram a subir. Aí bateu, viu, o Walter estava, caralho, anda, pelo amor de Deus. Foram 500 balões embora. E filme brasileiro, pobre. O cara tava reclamando porque Nossa. parou sem dinheiro. Mas caraca, caralho, conseguiram um pedacinho. Ai, meu Deus do céu. É, Meu amigo, ser assistente de direção, configuração, nossa, não é gente, fácil, não é coitado fácil. dessa direção, cara. Porque foi ele que marcou, sabe? Aquela coisa que o diretor toma a frente e tal. Enfim, eu nem sei quem era assistente de direção na época, não lembro. Mas, enfim. Você acha que o assistente de direção é, ele pode acabar com ele pode acabar com o set se ele não tem conhecimento, se ele não tem controle, se ele não tem Adão, pulso eu acho, firme? eu acho o assistente de direção o profissional mais importante numa filmagem. É, né? Eu acho ele a peça central de qualquer filme, porque ele faz. Eu chamo ele de ministro da comunicação. É. Passa, entra tudo e sai tudo dele. Ele é o cara que tem todos os departamentos na mão. Ele é o cara que sabe tudo que a produção, o desenho de produção. Sob a responsabilidade dele está o tempo, o dinheiro alocado naquele filme, Uhum. entendeu? É aquele cara que, falando só para o diretor falar, corta, e nem câmera o diretor dá. É péssimo quando você pega um assistente de direção fraco, ou não é que Uhum. seja ruim, às vezes ele só está no lugar, no momento errado ali profissionalmente, entendeu? Deu um passo antes, ou pegou a produção muito maior do que a experiência dele. A gente acaba ajudando muito, né, como diretor de fotografia, a cobrir um pouco, às vezes, uma deficiência ali ou outra, entendeu? Uhum. Uhum. Mas é um cara que é fundamental, porque ele também tem que filtrar, né, cara, muita coisa que vem para ele, e se ele pegar tudo que vem para ele e jogar para o diretor, ó, fulano de tal falou isso, ó, É. É. tem não sei o que, tem 5 minutos, ó,
Porra, a maquiagem tá puta contigo. Tem direção é aquele cara que pega, filtra, E resolve, passa só para frente o que for primordial, o que for necessário. primordial, entendeu? O É, que vai imprimir, entendeu? O é, que eu, importa no filme é o que vai imprimir. é, Entendeu? Porque eu acho que tem direção, cara. Sei lá, eu acho que ele tem que ser escolhido a ouro. Esse cara vale acima de é. todos nós. Eu me lembro muito bem de você é, nos cantos assim, olha, Adalto, isso e isso, olha, aqui, ali, ali. Então, assim, é, agora é o momento de agradecer também um pouco por por essa força, assim, no começo da minha carreira. Eu me lembro que você abriu também algumas portas ali em São Paulo, etc. É um momento de agradecer também aqui. É um prazer, cara. Pô, isso aí Foi não fiz foi um mais do que. grande mestre. Mas eu acho que a gente tem que. A gente é responsável pelo meio que a gente trabalha, entendeu? Então a gente é Sim. responsável por quem a gente bota nesse meio e por quem a gente conversa, dá toques e tal. Porque não dá para botar mau caráter, sabe? Ué. Porque aquele cara vai para frente, ele vai crescer e ele vai ser ruim para o mercado. Ele vai É. fazer mal para outras pessoas que não vai ser você. Vai trabalhar uma vez Uhum. com aquele cara, depois não vai mais. Então a gente que vira chefe, e eu falo isso muito para minha equipe, cara, eu sou muito responsável por eles no sentido que daqui a um tempo são eles que vão estar, né, mandando aí nos sets, né? Claro, claro. Comandando, sendo chefes de equipe, tendo uma relação respeitosa com as pessoas, sabe? E digna, né? Assim, do ponto de vista, cara, assim, agora menos, né? Porque você não, acho que com os dias de hoje você não pode nem brigar com ninguém, dar Uhum. esporro, enfim, Uhum. cheio de questões que eu acho que fazem até muito bem. Eu acho que colocou tudo num patamar mais humano também. Claro. Eu acho também Mas é, muito válido essa muito mudança. Não, válido. Eu acho que era um. Tava, né, a gente tinha o poder do diretor, o poder das chefias eram meio desumanizados. não e E, era uma não, e a falta de gente. respeito. E era uma falta Mas de respeito com. total. E quem veio, como eu, né, que lidei com esse tipo de gente na minha formação, Uhum. tive que me adequar, né? Porque você vem de uma maneira mais violenta e você vai se acalmando também com a idade, né? Tudo você vai se acalmando Vai aprendendo mesmo. e vai aprendendo e no sentido de aprender não porque você pode sofrer alguma retaliação, mas de você entender que, cara, você virou chefe, você é responsável de quem vai te Uhum. substituir, de que profissional você está formando, que vai Uhum. botar lá na frente, que vai ser responsável por, pela continuidade do teu trabalho. Entendeu? E a continuidade do Claro, meu trabalho claro. não é artística, é de se colocar, de defender o cinema, de defender os seus próximos, sabe? Claro. Então, eu É acho. de deixar um legado, né, Marcelo, também. E um legado E um melhor legado do para que você todos, né, recebeu. cara? E um É. legado para todos, né, cara? Eu carrego um DNA de gente que veio atrás de mim que faz parte de uma formação, sabe? De um olhar Uhum. sobre o cinema. E eu acho que a gente é responsável por isso, sabe? De não colocar gente equivocada nesse lugar, sabe? Então, essa é a nossa responsabilidade. Mas tem alguma história que você lembre assim de globais? Essas histórias são muito boas. Sem falar nome, não precisa falar nome. Na listinha aí. Tem uma história para mim que ela é maravilhosa. Ah. Que é o seguinte, tem duas, assim. Uma de um cara puta
super mal-humorado e tal, mas outra que para mim foi maravilhosa, Ah. de um diretor de publicidade, que ele foi fazer um comercial com um ator Uhum. muito famoso da TV Globo. Tá. E O aí o famoso cara Globão. chegou, ó, faço só uma vez, Uhum. não ficou repetindo, a gente vai rodar uma vez e vai embora. No O diretor set falou, já. no set já metendo essa barra. O Ah. diretor, casquíssima, grossa, de publicidade, com quem eu trabalhei muitos anos, Aham. falou, beleza, vamos rodar. Tal. Ação. Rodou, tal, aí o cara deu uma gaguejada, não sei o que, ele falou, corta, valeu, galera! Muito bom, falou, não, mas eu preciso fazer mais uma. Não, eu que não faço mais uma. Muito obrigado, valeu! Pum, virou as costas e saiu do estúdio. E ficou por isso. E ficou por isso? Ficou por isso. Esse cara esse é tinhoso. Ele não é marrento de maneira nenhuma, esse diretor. Mas ele também não leva desaforo Nossa. para casa. Ficou o cara foi pro ar gaguejando. Nossa, que sensacional. Não rodou. Sensacional. Olha isso, tá vendo? É. É isso, é que a gente Adoraria passa por... poder falar nomes, mas não vou falar. Não, melhor não. Mas o que acontece é isso. Existe, para quem não conhece, existe. Agora eu acho que até menos, né, Marcelo? Mas na publicidade, o Global chegava com a banca, com o cachê lá em cima, que era, né? Às vezes era o valor até maior que a produção inteira, né? Principalmente tinha um preconceito mesmo, né? E os Uhum, caras que vêm da TV Globo, eles vêm. TV Globo, assim, é uma super produtora, mas também mimavam muito esses caras, né? uhum, claro. Mas é raro, assim, não tinha mais Não, isso, e ainda mas. tem uma outra coisa, Marcelo, que acontece assim, existe a figura do agente, né? E aí o agente que conversa com a produção e fala assim, olha, no camarim vai precisar de tal comida, tal bebida e tal não sei o quê, e aí impõe um monte de coisa, né? Aí chega o ator ou a atriz, eu já vi uma cena dessa, assim, chegou no camarim e falou assim, nossa, tem, eu acho que era japonês, tem japonês, nossa, nem como japonês. A gente que pediu, né? É, claro. A gente come japonês. O agente, o agente come japonês. Ela não come, mas o agente come. Mas esses caras escutam também muitas histórias, escutavam muitas histórias de gringos, né? Por exemplo, eu Uhum. filmei com o Mickey Rourke, quando o Mickey Rourke Uhum. era, assim, o cara. Ele tinha acabado de fazer 9 semanas e meia e veio fazer um filme de quinta categoria aqui no Brasil que chamava Uhum. Orquídea Selvagem. Eu era Ah, segundo orquídea. assistente de câmera da segunda unidade. Nossa. E, e como eu era muito aficionado e meio psicopata como assistente, Uhum. eu era muito obstinado. E aí, cara, o que aconteceu? Que o segundo assistente inglês pediu para eu ficar. Porque quando acabou a segunda unidade, ele falou: não, mas cara, eu preciso do Marcelo. Que eu ajudava o cara, entendeu? Uhum. Porque eu ajudava, porque eu gostava muito de fazer, e eu queria ficar no filme. Pô, uma super produção com Mickey Rourke, Claro. Charlie Watts. E ele tinha umas manias, cara, que é uma coisa que depois, hoje a gente sabe muito, mas em 89 eu achava o negócio mais bizarro do mundo. E você era demitido se você fizesse isso, que era estar na linha do olho dele. Se ele estivesse no set, você, por exemplo, você estava lá atrás do ator que ele estava contracenando, e ele passasse o olhar por você, fora. Não podia ter ninguém na linha do olhar dele. Não. Ninguém. Mas era assim, ele era um cara extremamente duro, não era moleza. E ele era meio produtor do filme, ele dirigia a segunda unidade.
Então tem essas histórias, assim, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar. Imagina, 89, a gente não tinha noção de nada, né? Assim, de como se fazia Imagina. filme lá fora, né? Agora, me conta uma coisa, falando de fotografia, de câmera, etc e tal. Histórias com câmera que caíram ou que quase que espatifou. Esses dias eu vi um memezinho de uma câmera estourando aí numa sequência de carro e tal. Você tem alguma história assim, Marcelo? Não, Adalto, não. Não? Ó, que bom. A gente era muito pobre, né? Caxias mesmo. Não, Caxias É, mesmo. não podia dar problema, cara. Não, não, não tinha essa, assim, não tinha como. É. Existe todo a equipe de câmera é uma equipe que, se ela não for focada, se ela não, né, se ela não for disciplinada, é, muita coisa pode acontecer ali, né? Porque são As muitos pessoas, equipamentos. as pessoas acham que porque artista, né? Cara, o departamento de câmera é militarizado, É, entendeu? Existe uma hierarquia fortíssima e existe várias pré-determinações, né, assim, uhum, uhum, de trabalho, de comportamento, que formam, né, formam a gente como profissional, né, assim, para funcionar daquela forma. para funcionar. A hierarquia, ela foi muito exaustivamente para exercer um excesso de poder, mas Uhum, principalmente para poder funcionar, né, cara? É muito caro, né, fazer cinema, tempo, né? Tempo é dinheiro, então é muito caro, né? Então você tem que ter uma equipe muito na, no seu comando, assim, e muito fiel a você, principalmente, né? é, Não porque tem é, medo e tal, mas porque te respeita, gosta de você, e o respeito foi adquirido porque você conquistou, né? Porque você tem um conhecimento, você tem claro. uma camaradagem com eles, entendeu? E é isso. E até porque, assim, é o que a gente dá para o diretor, né, cara? É tempo, É, né, cara? uhum. Assim, não é só a melhor luz, o melhor take e tal. Tudo eu tento dar tempo, né? Fazer, me organizar o máximo possível para o diretor ter mais tempo, né? Por isso É, que eu acho que talvez seja um dos meus grandes méritos como profissional, é esse respeito que eu uhum, tenho em relação a essa pessoa que está acima de mim, que é o diretor e o filme, né? claro, Sabe? Não, claro. não não é Marcelo Brasil em. Não. É, O é. filme, o filme tal de fulano de tal. Eu sou uma pessoa que está ali. Um Não, dos tripés. você faz parte do, né, da Não, equipe, não, etc. eu sou um dos tripés colaborativo artístico, muito fortes e É, tal. é, Mas o filme é de um autor, né? é. E isso eu demando, peço da minha equipe o máximo respeito em relação a isso, entendeu? E isso na forma de tempo, entendeu? Vamos ser ágeis, vamos ser espertos, não me gaste tempo à toa. Isso é maravilhoso. Porque o tempo é dinheiro no set, o tempo é importantíssimo. A gente já falou várias vezes sobre esse quesito aqui, sobre esse item que é o tempo, que é o ficar por, né? Estamos por quem? Estamos pela luz, estamos pelo fotógrafo, estamos pela arte, estamos pelo. E é nesse Como é que momento, você se sente? e é nesse momento que a assistente de direção é a peça fundamental. É, Porque é aí que eu falo que ele é o ministro da comunicação. Porque é, ele sabe por quem ele está. E às vezes o cara até
gente boa e benevolente, fala assim, pô, eu sei que o fotógrafo está demorando demais, pô, não vou falar, não vou. Vou chegar no pé do ouvido e aí, brother, como é Uhum, que estamos? uhum. Estamos aqui fodidos. Corre aí, o diretor está no meu pé, É, entendeu? é. Porque tem que falar, não, não, Tem ó, que ter uma olha por ele, malemolência. hein? O diretor, ó, tá por ele lá. E você tá ferrado, enfim, não teve tempo de preparo. Às vezes você errou mesmo. Eu já fiz luz que eu cheguei pro diretor e falei, brother, foi mal, errei. Vou ter que começar do novo. Me dá meia hora aí, por favor. Já E tá aconteceu. tudo E o cara certo. entendeu e falou, cara, graças a Deus você mudou. Tá? Ficou muito melhor mesmo. Obrigado. Raríssimas vezes, eu tento economizar, mas, cara, tem dia que tu começou com. Começou errado, filho. Para. É isso, Marcelo. Tem uma última aí que você separou? Alguma Não, última pra tem, cara, gente? eu tenho tanta coisa para falar, não falei 5%. É assim, mas já passaram algumas, quase uma hora. Passa rápido, né? Cara, assim, eu tenho uma história que eu acho que é legal enquanto desafios profissionais, né? Assim, Aham. eu fui chamado para fazer uma série com o Felipe Joffre na Globo. Uhum. Quando fui chamado, eu li o roteiro e eu não entendia nada. Mas nada. Eu li aquele roteiro e falei, brother, eu não sou burro, não estou entendendo nada. Porque a história era o seguinte, cara. A TV Globo não existia mais, só sobrou o Tony Ramos. E o Tony Ramos chamou 8 YouTubers para reproduzir as principais cenas de novela, porque o mundo estava perdendo a memória, porque né, a memória do brasileiro é feita mistura a realidade com as novelas, Aham. Aham. né, a ficção com a realidade. Então, o povo estava perdendo a memória. Por exemplo, o Leblon não existia mais, porque ninguém Sensacional. sabia quem era o Leblon, porque o Manuel Carlos não existia mais nas novelas. Então a história era essa, cara. E era um trabalho de uma parceria da Globo com o YouTube, Aham. né, Originals. E foi, cara, um super desafio, porque eu cheguei um dia para o Felipe e falei, Felipe, eu não estou entendendo nada, eu não sei como fazer o apoio do trabalho. Vou passar uma tarde com você aí para eu entender alguma coisa. Eu quero ver você falando com outras pessoas. Aham. E aí eu vi, cara, eu passei uma tarde com ele conversando e tal, e trocando ideia. Porque a gente, assim, depois que você mata o leão, todo mundo vira caçador, né? É Pô, fácil. É depois você fácil. descobriu como você vai resolver. Mas como é que a gente vai fazer um produto com 8 YouTubers que eles iam produzir se não existia mais TV Globo, se não existia mais cenário, se não tinha refletor, se não tinha. E era tudo dentro de um estúdio que a gente transformou de um galpão. Como Rebobine, é que por você favor. chega? Como é que. E o Felipe queria filmar com a 8, filmamos com a 8 milímetros, que você vê quase se o operador tivesse de boné, enquadrava o boné dele. Via tudo. Então não Nossa. podia ter refletor. A luz tinha que vir de algum lugar. Da onde, até você descobrir isso, parece óbvio, vamos botar uns panelões para fazer um golpe. Sim, mas a gente queria mais do que isso, né? Claro. Cara, e o primeiro pedido que eu fiz quando eu entrei no estúdio da Globo, falei, tira tudo, esvazia. Aí os caras, oi? Se você já entrou dentro do estúdio, se você já entrou dentro do estúdio da TV Globo, sei lá quantos mil refletores tem, todos com robozinho. Foram 2 semanas só para tirar os refletores de trabalho. Você tá brincando. É. Cara, e aí, cara, começa a pensar, começa a. Aí, cara, a gente foi desenvolvendo o trabalho. Aham. Eu vou te falar para você ver como é louco isso e a importância do trabalho de equipe. Eu descobri a luz numa conversa com a figurinista.
Quando ela começou a explicar o figurino, de como ela ia fazer o figurino, que aquele figurino, porque tinha um personagem que ele ia dirigir. Ele foi Uhum. chamado para dirigir Só pra e ele dirigir. era o chefe daqueles 8 youtubers, que era aquele menino que hoje é cara da TV Globo, o Paulo Vieira. Paulo Vieira. Uhum. Paulo Vieira era o diretor. O E ela diretor. começou a contar como ela ia vestir o Paulo, que tinha que ser tipo um uniforme, porque ele também não teria que ser uma participação meio neutra, porque ele Aham, só ia aham, indicar como os YouTubers iam fazer, entendeu? aham. Então, cara, e a gente foi conversando, e aí eu fui descobrindo no processo. Acho que foi a primeira vez que, cara, eu comecei num trabalho às cegas mesmo. E fui desenvolvendo. Porque, assim, o que acontece? Quando você pega um roteiro de um longa e tal, tem Ah. muita marcação ali, tem muita coisa que te induz como você vai Indica um caminho. te indica. No roteiro tem muita indicação, conversa com o diretor, Uhum. as referências dele. E a gente não tinha referência. A gente não tinha Hum. nada para se referenciar. Ou O seja, zero, máximo, zero, zero. o máximo era o Rebobine, por favor, Michel Gondry. do Michel Gondry, Uhum. entendeu? Umas coisas mais malucas, assim. Então, cara, aí que começamos a pensar, cara, eu fui para cima do estúdio da TV Globo, tem um gradil, ele é forrado a 8 metros de altura, é uma grade, Uhum. e lá em cima tem uns 2 metros de altura ainda, para os caras trabalharem ali, é, Andares. às, vezes, às vezes amarrar um cenário com cabo de aço lá de cima, Uhum. cuidar Uhum. da parte de cima, alguma manutenção e tal. Ninguém usa, porque é para manutenção. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma clarabóia daqui e aqui vai ser tipo um galpão e se tivesse uma clarabóia, aqueles galpões industriais, sabe? Hum. E aí, cara, eu fiz uns HMIs assim para baixo e pedi para o produtor de engenharia da Globo me arrumar luzes de show, uns canhões fortes, que davam aqueles beams, sabe? Então eu Sei. jogava no meio dos HMIs, então vinha uma luz forte com os raios, sabe? Que Ficou maravilha. parecendo uma luz solar que invadia aquele espaço todo e que já me dava uma base de luz muito grande, junto com a cenografia, que aí a cenografia Aham. emitia muita luz, os caras botavam LED, tira de LED, coisas muito artesanais que eles produziam enquanto cenógrafos atores, entendeu? Aham. E os Maravilhoso. paneelões, às vezes industrial, não existia cenário, cara, assim, existia o Pedrinho, que era o diretor de arte, Pedro Eck, ele construiu assim um L de um fundo infinito destruído. Então parecia um esqueleto de baleia, sabe? Era, Nossa. era quase uma arqueologia do que eles foram conseguindo e o que sobrou do resto de anos sem a TV Globo, que foi sendo destruída. Né? Então a gente construiu um universo muito diferente, sabe? Foi realmente um grande desafio, assim, sabe? Foi artisticamente riquíssimo. Como que chama esse projeto? Você chegou a falar? Não. Chama Novelei, tá no YouTube. Novele. Tá no YouTube. Então, já começa, a gente vai encerrar e o Marcelo vai indicar algumas coisas pra gente ver, mas essa aí já é uma indicação. Eu quero ver isso aí. Eu não É muito sabia. legal, cara. E o Tony É. Ramos, ele que narra. E tem um personagem que é maravilhoso, que é Suzaninha, que é um robozinho, tipo Ah. essas enceradeiras de chão, Aham. Aspirador. é aspirador de chão, com a voz da Suzana Vieira.
E ela entra no meio de sets, assim, vem a maquininha, Aham. pum, para no meio dos atores, e fala assim, hoje vocês vão começar a fazer a novela de grande sucesso dos anos 80. Aí ela dá um briefing e sai. Sensacional. Pela Suzaninha. Maravilhoso. Mas, cara, Genial. foi assim, um prazer, cara, porque foi assim, foi o primeiro trabalho que eu acho que eu fiz na mão, sabe? Com É, medo sei. cara, e deu certíssimo, assim. E é bom a gente tá com anos de profissão, né? Eu tenho, sei lá, 20 longas de fotógrafo, mais uns 30, 40 de assistente, De sei lá, assistente. 1.500 comerciais, campanha, né? Ah, tem experiência pra caramba. Cara, mas não serve sempre, sabe? A tua experiência É, vai até o momento. E, para a gente ter esse tipo de desafio, um frio na é barriga, é maravilhoso, né? maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso depois que deu certo, né? Porque podia ter dado merda. Não, mas a gente sabe que no final das contas. É aí que tá, no final das contas a gente sabe que vai dar certo. Não, No é final das maravilhoso quando contas a você gente tem o sabe. diretor do calibre do Felipe, que é um louco que te coloca nos lugares. É, Todo mundo acha que ele é um Mauricinho de olho azul, lourinho, surfistinha. O cara é um é, maluco, sabe? Artístico é. foda. E sempre me joga nos lugares assim, caraca, sabe? É muito bom. Foi Trabalhar com o incrível. Felipe é maravilhoso mesmo. Eu já tive várias Ah, experiências. Você já passou por isso um pouco ali no começo do Cilada, né? Que o Cilada também tinha uma coisa ali de improvisar, de fazer não com o é, que Cilada, tinha, né? cara, o Cilada a gente fazia com nada, o Adalto. A gente fazia, era uma câmera Panasonic, sei lá o que era, cara. E Ah, com aqueles tubos para dar uma carinha de cinema. ah. Cara, e a gente fez diferente, cara, porque ele já Nossa. fazia, e quando a gente fez, e cara, é artesanal demais, assim, Hum. o Batman, cara, vamos fazer nesse L aqui de parede branca, sabe? É maravilhoso. O E a Felipe gente, contou umas histórias aqui. é, carro à noite, o cara saindo do carro, não tinha o carro. Ah, bota dois faróis ali, bota dois spots assim, e aí são os só dois a luz faróis, chegando. só a luz chegando. É. Cara, mas Ah, se você for ver, cara, por exemplo, o Gigi Amusca em Dom Bailó, eu não sei se você lembra, cara, ele faz a fuga da cadeia do personagem, uma parede, aí o cara pula aqui, ó, puf, no quadro. Aí faz assim, ah, aí a luz faz assim, uau, uau, aí ele pega e sai. mais É a fuga nada. da cadeia, cara. Corta já pra ele numa vila na casa. Já era. Você aprende, entendeu? Assim, esse é o grande barato do cinema, é essa mistura que a gente acaba misturando, trabalhar com produção, gruas, porra, né, É. takes gigantes, desafios, e resolve com dois faróis, sabe? Saber ser malandro. Saber ser malandro e contar a história, né, no final das contas. É você trabalhar do ponto de vista do storytelling visual, entendeu? Você saber Uhum. realmente o que você está fazendo, entendeu? Porque senão você vira um tecnocrata da imagem. E para isso, minha gente, ó, tem que ter muito conhecimento de câmera, de lente, né? Saber a capacidade da lente. Você tem que ter um conhecimento, Você né? tem que saber o porquê por que você faz um carrinho, por que você faz um carrinho in, por que você faz um carrinho out, Um out. por que você persegue o personagem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aonde entra o protagonista, aonde entra o antagonista, entendeu? É muita aula, gente. É muita aula. Eixo, como a gente tinha até conversado, coisa que não deu tempo aqui, de troca de eixo para você trocar a intenção
dos atores, sabe? Dos Como atores. o filme lá que eu falei, a Atração Fatal. Se você Atração quiser, você bota Fatal. aí. Eu acho que é um exemplo maravilhoso de storytelling visual, entendeu? Eu vou deixar aqui um link, um momento do Atração Fatal que o Marcelo fala, em que a câmera troca de eixo e aí os atores trocam também de intenção, assim, e a história vai para outro canto. Mas agora, a gente encerrando, eu quero dicas. Cara, hoje eu estou vendo um documentário do Stallone que não. O que você achou? Eu assisti o primeiro episódio, não. Eu assisti o primeiro episódio e não tive vontade de assistir o segundo. É onde eu estou. Não estou com vontade de ver o segundo. Mas, cara, uma série que me pegou agora, recentemente, que eu vi, e eu não vi porque eu adoro ver coisa na língua inglesa. Hum, E não era em inglês, então eu postergo, né, tá. que é o Lupin. O Lupin. É, Marada, terceira temporada. Primeiro que o cara é o seguinte, ele anuncia o roubo, aonde Uhum. e a hora. E ele faz o roubo. E é fantástico. É, Não é é spoiler, fantástico. entendeu? É um spoiler, mas Só que ele é mais além do que o é spoiler. muito mais além. O personagem é super carismático, é É. super bem filmado, uma produção imensa, muito, muito bem feita e tem umas questões ali de, de mostrar, né, a questão social, racismo na Uhum, Europa. uhum. Não, vale muito a pena. Eu assisti a primeira, a segunda, e agora tô na lista aqui a terceira temporada. E é engraçado, porque surpreende, né? Da primeira, você fala assim, nossa, é tão bom, será que a segunda vai ser boa? E aí, né, tem uma reviravolta e é maravilhoso. E a terceira é boa, então? Muito fantástico. Acho que é uma da Tá. melhor. E filme, cara, eu indico Oppenheimer, Oppenheimer. do Christopher Nolan, foi rodado em IMAX. E aí Aham. você começa a assistir o filme e você se pergunta, por que esse cara rodou em IMAX? Porque só planos fechados, médios, assim. Porque quando geralmente os diretores e produtores escolhem IMAX, porque tem grandes paisagens, grandes landscapes, você precisa de Uhum. muita informação ali, você quer mostrar muito detalhe, que aquela paisagem ou aquele lugar, ele é importante para a história, ele quase vira um personagem, e não é o caso do Uhum. Oppenheimer. Mas quando você tem um formato muito grande, quanto maior a sua janela, menos profundidade de foco você tem. É uma questão físico, óptica. Óptica. Então, cara, você entende que o Christopher Nolan quis botar você numa situação imersiva da cabeça do Oppenheimer, Hum, entendeu? E você entra porque maravilhoso. tem uns focos tão seletivos que você vê o foco aqui e não vê na orelha, e você vê num detalhe e não vê no outro. Ele seleciona muito aonde ele quer te mostrar aquela história. Cara, é obra-prima. É uma experiência imersiva mesmo. É, Exatamente. e eu acho que a câmera escolhida e a forma que ele escolheu realmente ajuda muito nessa Sim. imersão, né? Maravilhoso. Maravilha, Marcelo. A gente vai acabando. Eu gostaria de te agradecer pelo seu tempo, pela sua amizade, pelo seu carinho comigo desde sempre. Faço o convite para quando aparecer aqui em Amsterdã. As portas estão abertas Pô, vai ser um prazer. para a gente passear aqui pela cidade. Você quer deixar uma última mensagem aí? Fica à vontade. Não, cara, eu queria te agradecer a oportunidade de falar um pouquinho. Oh, que Queria, isso, eu que agradeço. queria ter falado muito mais, né, principalmente sobre narrativa,
sobre cinema. Né? Depois a gente faz mais. O que é o trabalho de diretor de fotografia, mas impossível aqui nesse espaço. Mas espero a gente poder para frente poder conversar mais sobre isso. Que para mim é um Não, com grande certeza. barato. Enfim, é isso. Obrigado. Valeu, grande abraço. É isso, pessoal. Mais um episódio do Cedo Longe Demora. Muito papo, muita coisa boa. Muito obrigado, Marcelo, pelo seu tempo aqui. E você, por ter ficado até agora com a gente aqui. E agora é o momento daquele like suculento e encaminhar para os amigos, parentes, aquela pessoa que você sabe que está indo para essa carreira de fotografia. E realmente o papo foi muito rico. Vale muito a pena. Encaminha para aquele amigo seu. Vamos, ajuda a gente, a chegar a mais pessoas e crescer essa comunidade aqui. E, se você não assistiu os episódios anteriores, o episódio do Felipe, que a gente citou, eu vou deixar aqui a playlist com todos os outros episódios, para você fazer uma maratona, quem sabe, esse final de semana, depois que você terminar o Lupin. E o Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço roteiro e produção. A vinheta é do Guima Romero. Olha, te vejo na próxima sexta-feira com mais um episódio do Cedo Longe Demora. Até mais. Fui. Tchau, tchau.